e no LinkedIn. Ok, agora está ao vivo. Então vamos repetir tudo, outra vez. Vou repetir que estou aqui numa live para falar sobre curiosidades, mistérios, segredos e tudo aquilo que vocês não sabem sobre a língua chinesa, o seu idioma, a evolução, a história dos caracteres e os tons, curiosidades que as pessoas gostam de saber e que muitas vezes não se sabe logo ao início. E por vezes é pena porque ajuda muito a compreender a língua, o idioma e a apaixonar-nos por ela. Não é verdade, Cristina? Chongqing, obrigada por terem juntado. Sim. Agora estamos aqui já em direto, com pessoas a olharem para nós no Instagram, sempre a bombar, e os Facebooks e os LinkedIns a acompanharem-nos. Tenho pena de não conseguir ver quem são as pessoas, mas desde já agradeço a vossa curiosidade de estar aqui connosco. Cristina, cá estamos a falar sobre qual é, assim, de repente, quando começou a estudar mandarim. Aliás, o que é motivou a estudar mandarim e quais foram as coisas que logo ao início achou imensa piada, imensa curiosidade, não estava nada à espera que isto acontecesse na língua chinesa? Para já, a necessidade de ter novos conhecimentos e ter a mente ativa. Estava-me a sentir um pouco atrofiada. O chinês, ou mandarim, já era uma curiosidade antiga, às tantas derivado de família. O meu irmão nasceu em Macau e eu sempre tive a tendência de querer pisar essas terras. E cheguei a pisar por 2 vezes e claro que o estar, Macau é estar em casa, mas quando fui para o outro lado e não ter nada em inglês, aquele enigma, assustou-me. E então cheguei a comprar um livro para aprender chinês sozinha, mas achei difícil, que até o tenho aqui, difícil quer dizer, para acompanhar sozinha, que é este, o Chinese. E entretanto apareceu-me a Laoshi no meu Facebook, toda empolgada, toda animada, e eu disse, é agora que eu vou aprender e vou levar isto a jeito. E aqui permaneço e não vou deitar a toalha ao chão nesta altura do campeonato. Sim. Foi fiel a esse pensamento. Foi fiel a esse pensamento. Sim. Dentro assim, daquilo que viu logo ao início, há sempre qualquer coisa que nos fica na cabeça. Sem a pessoa pensar muito o que é que eu vou falar aqui, mas há muitas vezes aquelas coisas que uma pessoa, quando tem que dizer alguma coisa, que nos marcaram por algum motivo, uma chamada de atenção. Qual foi assim a curiosidade que mais apreensou, que tem memória? Que tem memória. Talvez a tonalidade, não é? A imensidão de sons e o facto de o mesmo caractere ter 4 sons e significados diferentes, alguns dos quais podendo ser ofensivos, e, portanto, termos muito cuidado na forma de a pronunciar. Portanto, esse foi o meu maior medo, não é? Com, por exemplo, o mama, o eu não estar a chamar mamã à minha mãe, estar a chamar outro nome se eu lhe atribuísse outro som. E, portanto, esse foi o maior susto. Ui, isso é... isso é... Vamos ouvir aqui, Chongqing, como é que veio parar às aulas de mandarim? Foi pela publicação do seu anúncio, da professora Isabel, no meu Facebook, e por aí decidi entrar, porque já estou reformada e achei que seria uma atividade boa para desenvolver. Quando terminei a escola primária, a minha professora da escola primária falou com o meu pai a dizer: esta menina tem que continuar a estudar.
Então, as minhas irmãs mais novas, mais velhas, foram para a escola chinesa. Eu pedi ao meu pai para continuar os estudos, que não ia para a escola chinesa, queria estudar, portanto, o liceu e continuar os estudos. Passados estes anos todos, tenho agora a oportunidade de voltar a estudar o chinês e chegou a ocasião própria e certo para eu iniciar. Iniciei há 2 anos e estou encaminhada, tenho um método de estudo que me permite, antes de ir às aulas, ouvir a lição previamente e estar presente sempre nas aulas. A assiduidade é um ponto fundamental e o compromisso é em querer atingir os objetivos de aprender o mandarim. E o que me também fez motivar foi quando fui à China pela primeira vez, em 2016, não percebia nada, nenhuma palavra em mandarim. Era preciso que os meus tios, que são americanos, de origem cantonesa, falassem comigo em inglês e depois traduziam o mandarim para mim e era desta forma que eu comunicava com as pessoas e com os meus familiares. Desta vez pretendo aprender e poder comunicar em mandarim. É incrível, porque ponham os olhos nesta senhora. As pessoas que já estão em casa, que acham que vão para casa, que ficam muito aflitos, porque, ai meu Deus, agora vou-me reformar, o que é que eu vou fazer? Estudar mandarim é uma forma de se cultivarem, de se distraírem, de terem um mundo inteiro por explorar e de aprenderem em casa, de ter tempo para estudar mandarim. É o sonho de muitas pessoas que estão em casa já reformados, não é? É verdade, não é, Tontinho? Sim, é verdade. Sim. Já passaram muitos por mim, já tive muitos alunos acima dos 66. E também digo que a escola de Isabel, de professora Isabel, tem bons professores e que, na realidade, nós aprendemos o mandarim de qualidade e vamos avançando para níveis superiores. Obrigada. É verdade. Os meus colegas que dão aulas comigo são muito bons. O professor Ting e o professor Flávio são muito bons os dois. E lembra-se, igualmente como a Cristina, o que é que foi assim a primeira coisa que a pessoa de repente, quando começa a estudar e se depara com a realidade do chinês, dos caracteres, há sempre assim uma coisa que nós pensamos, uau, nunca tinha pensado nisto, isto é mesmo assim? Oh, que engraçado! Há assim qualquer coisa para partilhar connosco? Para mim, a curiosidade foi saber os caracteres. O meu pai era uma pessoa, pronto, que lia em chinês, lia jornais e eu estava sempre perto a ver os caracteres, a escrita, não é? Ele escrevia e, portanto, quando comecei o mandarim, a minha, portanto, a ambição foi também de poder aprender os caracteres que já há bastante tempo já os conhecia, mas não os tinha aprendido, não é? Sim, é verdade. Há imensas histórias de caracteres, ou há várias que eu gosto, mas agora estava-me a lembrar de uma que também gosto de contar, que tem a ver com o caractere de... Os caracteres são constituídos por traços, não é? Muitas pessoas não sabem disto. E há caracteres que têm um traço, há caracteres que têm mais de 20 traços. Há uma tentativa da China de simplificar os caracteres e os caracteres passarem a ser o mais simples possível. Por isso eles foram simplificados. De qualquer das formas, também é importante referir que esta simplificação dos caracteres começou a dar-se ao longo dos séculos, mas agora a última grande foi na década de 50, foi bastante contestada dentro da China. Portanto, há cidades, na província toda de Cantão,
não acederam à simplificação dos caracteres, mantiveram os caracteres tradicionais. Porquê? Porque muitos dos caracteres, ao serem reduzidos, perdiam o seu significado. E, por exemplo, o caractere de enamoramento simboliza duas pessoas que são atadas com uma corda, com um nó, tem um nó que as ata, e por cima tem uma bênção, a simbologia de bênção. Isto é um caractere de enamoramento, é composto por estes significados. Quando os caracteres foram simplificados, muitos perderam traços, e ao perderem traços, perderam esta história. Perdem a sua identidade. Vocês lembram-se de alguma história mais, assim, destes caracteres? De simbologias que têm em mente? De simbologia, não me lembro, não sei se havia uma com o urso, não me recordo. Tinha a ver com... há uma engraçada que é do caractere de como é que se diz? Urso. Disparate. O panda. Panda? Xiao Mao. Exatamente. Xiao Mao. Xiao Mao é uma mistura de um gato. Lembram-se com quê mais? O caractere? Eu não vos vou aqui agora mostrar, mas é uma mistura de um gato com um urso. Então, um panda, que é um urso fofinho, é um urso bonzinho. Sim. É uma mistura é um urso gato. É um urso pacholas. É aquele urso que não faz mal nenhum, que é um amor amoroso que toda a gente gosta. Então, há muitos caracteres com isto. Muitos. Não sei se vocês sabem, há um também que eu gosto muito, que é o de irrequieto. O caractere de irrequieto, eu vou-vos dizer, acho que nunca disse isto aqui, mas vou dizer, até vou pôr em grande, a minha ideia de reformada, quando chegar à idade da reforma, é dedicar uma parte do meu tempo a fazer um estudo profundo sobre os caracteres chineses, que é uma paixão para mim enorme, estas curiosidades. O caractere de irrequieto é uma mistura de um cavalo com um mosquito. E há tantos. São muitos. O da saliva, lembram-se do da saliva? O da saliva ainda falámos há pouco tempo. Eu acho que até eu devo ter numa destas cartas, que é a água com a boca. Com a boca. Água na boca. E temos invertendo os próprios caracteres, o que nos pode tornar fácil a sua aprendizagem. E estou-me a lembrar agora de escovar os dentes, não é? A escova dos dentes, a inversão do caractere tem uma é escova de dentes e a outra é lavar os dentes, penso eu. Portanto, se nós tivermos, isso pode facilitar a aprendizagem, se tivermos essa ligação, conseguimos traduzir a ideia. Há muitas ideias tão patentes nos caracteres. Então, quando se fala nesta evolução do caractere e na sua simplificação, tirar traços, meia China revolta-se. Aquelas pessoas mais intelectuais, mais estudiosos, mais eruditos, revoltam-se com a ideia, porque na realidade perde-se uma parte grande da cultura que lá está impressa. E relativamente, Tontinho, relativamente aos sons, uma pessoa que é de origem chinesa, não é? De origem chinesa, foi fácil. Há uma grande, há uma diferença. Eu sou de origem cantonesa, e a origem cantonesa tem 6 sons. E o mandarim tem 4 sons. Portanto, há uma diferença na pronúncia dos sons. A escrita é idêntica, mas a pronúncia é diferente. Isso é interessante. Isso é um ponto bastante interessante também das pessoas saberem. É que a escrita é igual. Escreve-se igual praticamente. Usam o regime tradicional dos caracteres, os tais caracteres cheios de traços. Mas entre o cantonês e o mandarim, escreve-se da mesma forma, não é? Como os números árabes dentro da Europa. Dentro da Europa, os números árabes são todos escritos da mesma forma, depois nós lemos de formas diferentes. Isso acontece com os caracteres, não é? Sim. É um dos motivos pelos quais o
os telejornais são sempre legendados com caracteres. Vocês sabem mais ou menos quantos idiomas há na China, quantos dialetos? Os 75 dialetos. Os dialetos, acima de 56. Acima de 56 dialetos. E, portanto, eles, dentro do próprio país, muitas vezes não se entendem. Não é? Se nós já temos dificuldade em entender os açorianos, imaginam num país que é uma Europa e meia, não é? Em cada esquina falam um idioma, um dialeto diferente. Mas a língua oficial é aquela que nós estamos aqui a estudar. Sim. É o mandarim, Mais dicas, Cristina? Coisas interessantes. Portanto, de onde é que deriva a palavra mandarim? Portanto, tem essa derivação tem ligação a nós, portugueses, e, portanto, na China, mandarim é o putonghua, mas a palavra mandarim surge na época em que nós, portugueses, comercializávamos na China por volta do século XVII. E então, os funcionários do governo chinês eram chamados mandarins e esse nome começou-se a espalhar pelo mundo e começou a ser assim designada a língua e o idioma. A imensidão de caracteres é muita, embora nem todos sejam utilizados. Crê-se que sejam 80.000 caracteres, dos quais 7.000 são os mais comumente usados na vida corrente. Nós estamos aqui a chamar caracteres, mas são os Hanzi. O caractere é o Hanzi na própria língua. Mas espera aí, já agora uma coisa que é importante, senão aqui as pessoas que estão aqui a ouvir-nos vão pensar 80.000? Isso nem daqui a 80 anos. Como o mercado vai todo embora. Nós aprendemos 2.500. Nem os 7.000, não é? Nós temos básicos para poder manter uma conversa corrente. Cerca de 2.500 caracteres. Sim. 2.500. Que é o mesmo que acontece com qualquer idioma. Acho que é mais ou menos o número de palavras que são mais usados, no fundo, as palavras mais usadas em qualquer idioma. Nós também temos mais de 50.000 registadas num dicionário. No grande dicionário de língua portuguesa há mais de 50.000 palavras registadas. Mas depois há aquelas que todas as pessoas usam e repetem numa linguagem corrente. Os verbos, os sujeitos, e aí sim, são cerca entre, quem diga, 1.750 a 2.500, por aí. Mas, no entanto, já agora, vamos acalmar as pessoas, os espíritos que estão a ouvir e explicar que muitos se misturam, não é? E isto é como se fosse um grande puzzle. Sim. Um grande puzzle, que não são 2.500 diferentes, não é? Sim, temos alguns básicos que nós chamamos os radicais, e esses radicais, juntando-se a outros, vão dar origem a uma nova palavra. Portanto, há algumas regras que nós, alunos, devemos seguir, que é aprender os radicais mais básicos e, sabendo, estou-me a lembrar agora da água, que tem um determinado item, ou radical dele, e se ele for junto a um outro, eu posso puxar por mim e dizer, eu aqui estou perante um rio, ou estou perante água sozinha, não é? Porque sei que tenho lá duas figuras que me identificam que é o radical de água. Portanto, tudo isso ajuda a chegar ao conceito. Sim, é verdade. Joãozinho, olha para os radicais. Sim. Olha para os caracteres. Isso nós já sabemos, não é? Porque também convém dizer que tanto a Cristina como a Joãozinho já são alunas de terceiro nível.
É do terceiro nível de mandarim, já não são iniciados, são pessoas que já dedicaram, já evoluíram e já estão ali num nível intermédio. Intermédio. Já olham para os caracteres. Qual é assim, o conselho? Porque as pessoas têm muito medo dos caracteres. Os caracteres mordem? Não. Mas as pessoas têm muito medo dos caracteres. Acham que os caracteres vai ser uma prova de um insucesso. O que vocês podem dizer assim como conselho às pessoas? Eu tive receio desse insucesso no exame do primeiro ano, mas depois enchi-me de coragem e disse, não, eu vou conseguir. E também é diferente porque ainda temos o pinyin, que é a romanização do caractere, que ajuda a atingir o objetivo. Mas sempre me esforcei por tapar no livro do primeiro ano com um lápis o pinyin para ver se eu conseguia decifrar o caractere. E hoje, no terceiro ano, tento ler o caractere e vou traduzindo para o meu pinyin. Não faço uso do texto que eles têm em pinyin à parte, portanto nunca me socorri dessa muleta. Tento por mim chegar lá para os memorizar, porque já sei muitos, não é? E claro que isto exige uma rotina, e depois quando não há rotina nós temos aquela sensação também quando nos cruzamos com pessoas em locais diferentes onde não estamos habituados, eu já te vi, mas não sei de onde é que te conheço. Já te vi, mas não sei de onde, não sei se tu me conheces. Não sei Sim. se tu me conheces. Já estivemos juntos. Então, Tim, como é que estão memorizando os caracteres? Eu sei que inicialmente, embora dissesse que nós não devíamos estar a desenhar os caracteres, mas eu desde o início fui desenhando os caracteres. E foi por essa razão que tenho memorizado até esta fase muitos caracteres, porque iniciei logo de início. Pois, foi exatamente o que eu fiz. Eu também de início, como me apaixonei por eles, sabia que os conhecia, mas se calhar outra vida, não era desta vida, porque eu olhava para eles e reconhecia-os sem nunca ter visto. Mas na realidade, o começar a olhar para os caracteres é uma vitória dia após dia, após dia, após dia. Porque eu estava-me na brincadeira, os caracteres não mordem, mas os caracteres dão-nos chicotadas no ego, muitas vezes. Quando a pessoa não se habitua a eles, quando não estamos, então a pessoa tem medo, porque depois começamos, não identificamos os caracteres, não os conhecemos e depois começamos a querer fugir deles. E às vezes é motivo para algumas pessoas saírem, deixarem um sonho, deixarem de fazer uma coisa que sabem que as vai valorizar, que as vai fazer abrir contactos com pessoas chinesas, conhecer pessoas de outros povos, ter um passo mais perto da Ásia, poderem ter no seu currículo que sabem mandarim, que é sempre uau, ninguém sabe quase, poucos estrangeiros sabem mandarim. É uma lufada de ar fresco na nossa vida, conhecer outras pessoas que estão nestas elites. E quando isso não acontece, chegamos ali a um ponto que não dá para arrastar mais, não é? Não dá para arrastarmos mais. E mais, há bocadinho, Cristina, estava-me a falar também de qualquer coisa que também achava interessante partilharmos aqui, que era aquela questão dos números ou das cores. Falou ali qualquer coisa. Falei da associação do caractere pessoa com a cor. Eu tenho aqui o caractere de pessoa, portanto, que dá a ideia, se nós olharmos para a figura, não é? Este bonequinho que tem a cabecinha cor-de-rosa, estou aqui ao contrário, que é o caractere de pessoa, e este é o caractere de bai, cor branca. Então a associação dos dois está a dizer que eu estou perante um caucasiano, uma pessoa caucasiana. Portanto,
eu conhecendo um e outro, depressa posso chegar a uma conclusão. Qual é? Que é a associação de Que ideias. é uma white person, é um Byron. Sim. Esses dois, também é uma coisa engraçada, juntar 2 caracteres, por isso é que eu há bocado estava a dizer, não são 2.500. É uma multidão, 2 caracteres. O que acontece por vezes é, nós sabemos cerca de, vá lá, 250, 500, é rápido, é no instante. E depois, esses fazem joint venture, um com os outros. Associam-se para gerar novas palavras. E isto que a Cristina mostrou é exatamente um exemplo. É um caractere de branco com um caractere de pessoa e dá origem a uma pessoa caucasiana. Assim como um caractere de fogo com um caractere de montanha dá origem a o que é que faz um caractere de fogo ao lado de um caractere de montanha? Agora... Vulcão. É um vulcão. Exatamente, é o vulcão. É um vulcão, é uma montanha que tem fogo dentro. E por aí fora há tantos. Tem outro, o fogo com com o caractere de pessoa, e este com os braços abertos é uma pessoa grande, portanto é um fogo grande. Uma boa pessoa, caractere de house, nós conhecemos, associado à pessoa, estamos perante uma boa pessoa. E, portanto, esta ligação dos diversos caracteres que lhes dá o sentido facilita também a aprendizagem. Sim. Portanto, eles são... Se nós aprendermos os básicos, associando os básicos a outros básicos, tiramos ilações. Eles também têm ideias, não é? Como falou na montanha, o caractere de montanha. Se nós dermos a uma criança aqueles traços, o que é que isto vos lembra? Eles chegam à ideia da montanha. Exato, mesmo. Nós é que já temos a nossa mente formatada e às vezes queremos procurar mais do que aquilo que é tão simples que está à frente dos nossos olhos. Mas isso que disse é muito verdade. Quando se dá a uma criança que ainda é bastante permeável à informação, o desenho de uma montanha, aquilo parece mesmo o esqueleto de uma montanha, uma esquadria de uma montanha, não é? É muito engraçado. Bom, deixámos aqui já. Vocês têm mais alguma coisa que queiram acrescentar? Infelizmente, as pessoas que nos estão a ouvir não estão a conseguir pôr mensagens connosco. Isto é culpa do StreamYard, não é nossa culpa, porque isto foi tudo bem feito. Outra particularidade interessante nessa cultura é o vermelho, que para eles é a cor das noivas, do amor e do casamento. O branco simboliza o luto e tem também uma diferença quanto a nós ocidentais, é que o nome de família, que para eles tem uma grande relevância, o nome de família vem sempre em primeiro e a seguir é que vem o nome próprio da pessoa. Esse nome próprio também tem quase sempre uma simbologia, uma alusão a algo que para eles possa ser importante, alusiva à prosperidade, ao saber, à notabilidade. E eles depois usam nomes ingleses para que nós os possamos chamar, porque o nome deles não é fácil. E temos o exemplo típico do nosso Jackie Chan, que o nome normal dele, este é o por qual ele é conhecido, mas o nome chinês dele é Changlong. Changlong. Sou grande fã dele. Também sou. E, portanto, eles têm a prática de optar por um nome europeu para nós os identificarmos e podermos chamar por eles. Verdade. Bom, Chongqing,
Quer acrescentar mais alguma coisa? Um último segredo, uma última dica? Não, eu diria que ao estudar mandarim, nós também vamos aprofundar a cultura chinesa. Isto é bastante importante, porque vamos conhecer a cultura chinesa, vamos conhecer a geografia, a comunicação, o pensamento do chinês, e isto portanto, é mais uma valia para quem queira estudar mais outra língua. E, portanto, quem estiver interessado, recomendo vir à escola criada pela professora Isabel, que tem uma plataforma com módulos muito bem estruturado e bem fácil de aprendizagem, e que na realidade ficamos a aprender um mandarim. Ora, muito bem, não podia ter sido melhor remate final. Na realidade, tenho que vos dizer que às vezes até eu me esqueço, não fosse agora a Chongqing a relembrar-me, que neste momento é o momento certo para se poder inscrever. Estão abertas as inscrições para a turma 21 de mandarim, onde vão aprender muito mais de tudo isto que nós aqui falamos. Vão aprender a saber falar mandarim. O que isso vale hoje em dia, nos nossos tempos presentes, saber um idioma com esta dimensão da segunda maior economia do mundo é incalculável, é um valor incalculável. Então, está aqui a correr, tem aqui a Isabel Figueiredo de Paula. Aliás, se forem às redes sociais, vocês vêm de todo o lado, que eu esta semana fartei-me de falar na turma 21, inscrevam-se, portanto, procuram nas minhas bios, encontram o link para terem mais informações sobre o curso. E vou agradecer à Cristina e à Chongqing mais uma vez as palavras simpáticas, a disponibilidade, a partilha de informação, de conhecimento que vieram aqui comigo, com todo o gosto, alegria e dedicação a fazer parte desta live. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. E a todos desejo um bom resto de noite, não nos vamos alongar, que amanhã é sexta-feira, já quase perto do fim de semana, mas amanhã ainda nos temos que levantar cedo. Então, a todos, boa noite. E espero que um dia possa estar aqui comigo, em plena cavaqueira, a falar sobre a China pelo mandarim. Zaijian. Zaijian. Zaijian.